Oi, tudo bem? A ideia aqui é dar sequência, né, ou aquilo que a gente já vem estudando aqui nas segundas-feiras, como é que chama esse livro? É o estudo prático aí, né? Então, é um pouco mais ilustrativo, eu trouxe algumas imagens, porque às vezes a gente lê alguma coisa e não imagina como seja, né? Aí o Orlando até pediu que eu colocasse algumas coisas mais específicas, né, Orlando? Para poder ilustrar melhor aquilo que a gente quer dizer. Porque a imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar. Eu estou passando errado aqui. Agora sim. O tema nosso, gente, é energia, obsessão e reforma íntima. Eu acredito que esse tema, eu não consegui desassociar um do outro, porque eu acho que está tudo relacionado quando se trata de energia, obsessão e reforma íntima. Eu tentei seguir uma sequência lógica aqui, então a ideia é que vocês acompanhem o meu raciocínio, porque inclusive na abertura aqui, eu coloquei um pensamento do Ramatiz, que ele resume bem o que está nessa palestra aqui. Eu acho que esse pensamento, ele resume tudo que está contido aqui, né, nesse estudo que eu fiz. Que ele fala que no universo, ele não existem fantasias nem milagres. Tudo obedece a um processo de ciência cósmica com leis invariáveis. É óbvio, pois, que a operação de pensar, desejar ou sentir do espírito, ela exige sistemas, órgãos e mecanismos adequados na contextura do espírito. Ou seja, tudo atua de uma forma a seguir a ciência, a seguir as leis de Deus, são imutáveis. Mas como ela atua na gente? Energia. A gente está estudando aí no livro, né, que na Gênesis, centelha divina, a origem da vida, essas coisas. Mas e eu? Quem sou eu, né, dentro desse contexto todo aí? Porque a gente pode ficar divagando sobre algumas coisas, da origem do universo, da vida, do espírito, mas eu acho que a gente tem que partir de um princípio que somos nós mesmos, conhecer a nós mesmos, como diz o filósofo lá atrás. Então, no livro de Êxodo fala exatamente isso, né? Serei o que eu for, mas quem sou eu? Quem é você? Então eu trouxe aí as tradições aí filosóficas gregas, por exemplo, que fala que o eu é uma questão central, buscando compreender não apenas o eu individual, mas também a sua relação com o mundo e com as outras pessoas. Isso na filosofia grega. Aí você tem o Platão, que vem falar que o eu é uma entidade transcendental aprisionada num corpo físico temporário. Ou seja, e a busca pelo autoconhecimento é uma jornada de libertação deste espírito, do mundo material, voltando para as formas ideais e eternas. Agora, o Aristóteles tinha uma outra visão, que ele fala que o eu é uma manifestação da alma em união com o corpo. E enfatizava a importância da realização pessoal através dos hábitos virtuosos. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa, né? O budismo, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele fala que o eu ilusório é uma construção mental que causa o quê? Sofrimento. Porque eu me apego a uma identidade sólida, a um mundo transitório, um mundo impermanente e interdependente. Ou seja, esse apego que eu tenho à matéria me causa sofrimento, e eu preciso me desapegar disso de alguma forma.
Agora, o ensinamento católico, né, a gente tinha uma centelha divina, uma criação de Deus, a imagem e semelhança, capaz de raciocinar, amar, criar e exercer o nosso livre-arbítrio, né, o ensinamento católico. Agora, na perspectiva espírita, que a gente vai estudar aqui hoje, a gente baseia o quê? Na doutrina espírita, desenvolvida pelo Kardec, que baseia na crença da reencarnação, existência de espíritos e a comunicação com o além. Então, segundo o Espiritismo, o ser humano ele é composto de 3 elementos. Você tem o corpo físico, você tem o perispírito e o espírito, né, que é imortal. O espírito é o que? A centelha divina que evolui ao longo de múltiplas existências. A gente é a soma de várias encarnações, buscando o aperfeiçoamento e o crescimento. Então, essa identidade do indivíduo é formada por essas múltiplas encarnações. Influenciado por quê? Pelas nossas escolhas, ações e aprendizados. Então aqui eu trouxe essa ilustração, que ela vai margear aí a nossa apresentação. Então a gente tem ali a centelha divina, que é o espírito, você tem o perispírito, e aqui você tem o corpo. E entre o espírito, tem laser aqui? É o botãozinho? E aqui entre o perispírito e o corpo, ainda existe o duplo etérico. A gente vai ver separadamente cada um dos casos. Dentro do duplo, você tem os chakras. Então, basicamente é o espírito, o perispírito e o corpo. E no meio aqui, ó, você tem um duplo. Então, vamos ver caso a caso aqui para a gente entender cada um deles. O espírito, né, gente, é a entidade imortal e consciente, que evolui através de vidas sucessivas. Isso aí a gente já sabe. O objetivo nosso é alcançar a perfeição e a união com o divino, guiado pelo quê? Pelas leis espirituais de causa e efeito. Agora, o que é o perispírito? É um corpo espiritual ou fluídico que envolve o espírito. Igual está no desenho, eu coloquei aqui, você está dando para ver no fundo aqui? Eu coloquei a imagem mais. Então, assim, é uma estrutura sutil, intermediária entre o corpo físico e o espírito propriamente dito. Igual está na imagem aqui, ó. Tá vendo? Agora, definições de perispírito. Eu peguei essa definição do livro Diálogo com as Sombras. O perispírito, gente, é o veículo das nossas emoções. Então, o que? O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso e o corpo físico ele executa. E aqui, olha que interessante, o perispírito é ele que preside a formação do ser, funcionando como molde a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. Ou seja, na concepção lá do embrião lá, já está lá o perispírito. E no perispírito... Parou aqui. E no perispírito que se gravam como no videotape, né? As nossas experiências com suas imagens, sons e emoções. Ou seja, tudo que ocorre conosco fica gravado aqui, ó. É a nossa ficha de identidade, o registro intacto da vida pregressa. Tudo que a gente faz na vida da gente fica gravado ali, ó, no perispírito da gente. Ele é denso e ele vai se tornando cada vez mais diáfano, ou seja, mais transparente, à medida que vamos evoluindo espiritualmente. Alguma dúvida aí? Não, né? Se quiser interromper, pode interromper, gente. Então aqui eu trouxe uma outra ilustração que mostra bem aqui, ó, nesses que são nossos chakras, tá vendo?
nossos 7 chakras. Nas posições, nós vamos ver detalhadamente os chakras também. Então, o tempo todo, os 3 estão comunicando, passando as energias, passando através das emoções, de tudo. Aí aqui é aquela parte do duplo etérico. O que é o duplo etérico? É o que está aqui, ó. Entre o perispírito e o corpo. O duplo etérico, gente, nada mais é que uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico ao mesmo tempo que parece dele emergir. É uma cópia. E o duplo etérico emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias que parte da sua superfície. Esse conjunto de raias é que se denomina a aura. E a aura é aquela que é capturada das fotografias Kirlian. Eu tenho uma foto aqui para mostrar também. Ou seja, esse conjunto de raias, dessas emanações energéticas que formam a nossa aura. E ele é responsável também por absorver energias provenientes do Sol, que é o prana, no hinduísmo, né? Que é energia vital, e enviá-la para todas as partes do corpo físico, onde se localizam o quê? Os chakras. Percebe a nossa energia? A gente está o tempo todo vibrando energia, irradiando energia. Olha aí. É porque é invisível aos olhos, mas na fotografia ilustra bem isso, ó. A folha aqui, a mão, a maçã, isso aqui parece um cogumelo. Só que a gente não percebe o poder que tem um pensamento, a energia que a gente carrega em nós mesmos. Então, explicando os chakras, né? Os chakras, eles são centros energéticos distribuídos pelo corpo. São 7 chakras. Chakra significa roda. Ele está sempre girando, alimentando aquela energia ali. Então, essa comunicação do chakra, ela se dá por canais condutores, ou seja, os nadis, por onde passa a energia vital. E aqui, inclusive, na questão 146 do Livro dos Espíritos, fala justamente sobre esses centros vitais. Aqui pergunta: que se deve pensar da opinião do que situam a alma num centro vital? Aí ele fala: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Ou seja, ele fala de toda essa questão energética do perispírito, dos chakras e dos nossos centros vitais, ó. Aqui eu trouxe uma ilustração dos chakras. Então nós temos aí basicamente 7 chakras da espiritualidade. Escrito errado aqui: espiritualidade, do conhecimento, da comunicação, que é o faríngeo aqui, o amor da cura, sabedoria, sexualidade e o chakra básico. Aqui está mais discriminado. Então, na cabeça aqui, no topo da cabeça, é o coronário. Aqui o frontal, fica entre aqui as sobrancelhas.
Então você tem aqui o laríngeo, aqui na garganta, o cardíaco, pé do coração, o plexo solar acima aqui do abdômen, o sacral aqui embaixo, né? Que é o que controla a energia sexual. Tá vendo como é que a gente é? A gente é um bocado de coisa, né? A gente não percebe isso e não dá a devida importância. Então daí a necessidade de observar as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, a forma que a gente age, porque a gente está o tempo todo vibrando essas energias para as outras pessoas, para os nossos familiares, com as pessoas que nós encontramos no dia a dia, e a gente não dá a devida importância, principalmente no campo espiritual. Isso afeta tudo, inclusive até a nossa mediunidade. Aí entra a parte da obsessão. A obsessão, né, conforme a doutrina espírita, né, ela é a influência persistente de um espírito sobre uma pessoa, de variadas maneiras. Então ela pode ser um simples desvirtuamento moral, ou uma perturbação completa das faculdades mentais e orgânicas. Então os efeitos são diversos, né? Até a enfermidade física, a pessoa pode adoecer por causa de uma obsessão. Então você tem 3 tipos básicos, é a simples, né? A fascinação e a subjugação, que eles também chamam de possessão, onde a pessoa perde completamente a consciência que está fazendo. Então eu trouxe essa passagem aqui do livro do Ensinação e Reação, não, do Hermínio Miranda também, Domínio da Mediunidade, e ele fala aqui que olha para você ver que interessante, ele cita que os espíritos são trazidos às reuniões de desobsessão para tratamento, que eles se apresentam hostis, agressivos e irônicos, né? A gente vê uma puxada aqui, né? A gente percebe como é que eles se apresentam. Então ele fala o seguinte, que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que eles são ignorantes. Com frequência enorme são inteligentes e mais bem informados do que nós encarnados. Eles chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa para continuar com o seu procedimento, porque eles se acham no direito e no dever de fazer isso. Então, no desespero em que eles vivem mergulhados, não é? Eles não hesitarão em promover qualquer medida defensiva. E essa defesa geralmente consiste em atacar aqueles que interferem com os seus atos. Então ele alerta aqui, ó, cuidado, pois se em lugar de vigilância e prece lhe oferecermos o flanco desguarnecido, sintonizamos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Ou seja, a gente não deve dar guarida, a gente tem que observar a nossa postura perante esses irmãos. É tratar com amor, com compaixão e com compreensão, porque o bem ele é permanente, mas o mal é provisório. E aqui no livro Ação e Reação exemplifica exatamente essa questão, como se dá esse processo de obsessão. Tem uma escola para isso. Então ele fala aqui, ó, nós aprendemos que na escola de Vingadores, que é uma organização mantida por entidades dos dragões lá, que os dragões é citado nesse livro, no Abismo que eu estou lendo também, fala dos dragões, que ele fala que todos nós possuímos desejos imediatistas comuns. É como se fosse um desejo central dos nossos interesses mais íntimos. Todo mundo é assim.
Então nós emitimos com mais frequência pensamentos que nascem desse desejo central. Então esses pensamentos constituem um reflexo dominante do quê? Da nossa personalidade. Então desse modo, para o espírito lá obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, dessa forma, a crueldade é o reflexo do criminoso, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é reflexo do santo. E aí ele continua, ele fala: conhecido o reflexo da criatura, que propomos retificar ou punir, né? É muito fácil superalimentá-la com excitações constantes e os quadros já existentes na imaginação, nutrindo assim dessa forma a fixação mental. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das suas próprias criações. Ou seja, ele alimenta aquilo que já está na sua cabeça. Ou seja, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Daí a necessidade da vigilância. Igual falou lá, a gente não pode mostrar o flanco desguarnecido. Não pode abrir o peito e falar: eu consigo. Você tem que se recolher à prece, orar e vigiar os seus atos e pensamentos. E essa é a parte difícil da coisa. Dentro do processo de obsessão também nós temos o vampirismo, não é isso? Que é um processo de absorção de energias. Como é que funciona esse processo? O espírito desencarnado, na busca de sensações de ordens inferiores, ele se afeiçoa a determinada pessoa encarnada, que possui uma afinidade vibracional para ele, e daí ele passa a conviver com aquela pessoa. Ou seja, você arrumou um amigo por causa do quê? De algum desregramento que você tem. Aí começa a andar com você. E durante esse convívio, ele começa a induzir a você a fazer aquilo. Por quê? Porque é o seu desejo central. Ele atua sobre você facilmente, porque você já tem uma tendência a fazer alguma coisa. Aí só te dá um empurrãozinho. Ou seja, funciona como uma simbiose, ou seja, o espírito encarnado absorve fluidos emitidos pelo espírito encarnado. Como que funciona essa simbiose? Na biologia, eu até trouxe aqui para exemplificar, descreve a convivência de dois ou mais organismos, ou seja, simbiose já existe na natureza, não é um processo novo, só espiritual não. Você vê a simbiose nas plantas, nos animais. Por exemplo, você tem 3 tipos de simbiose. Você tem o parasitismo, que é a pulga, o carrapato, esses bichos. Você tem lá a planta que cresce usando a outra. Você tem o comensalismo, onde o pássaro não prejudica a árvore que ele mora. Igual o João de Barro, faz a casa ali, mas ele não prejudica a árvore. Ele se beneficia, mas não prejudica o outro. E no mutualismo, ambos ganham. No exemplo aqui, eu trouxe o exemplo do jacaré, que tem esse pássaro palito. Não sei se vocês já viram, esse pássaro que ele limpa o dente do jacaré. E o jacaré fica ali com a boca aberta, ele deixa. Então ambos ganham. E no caso do peixe palhaço, ele vive aqui no meio da anêmona no mar. Ele come ali os resíduos e limpa a planta. E a planta, em retribuição, protege ele dos predadores. Porque a anêmona ela é venenosa, né? Então, se chegar um peixe maior ali, ele volta. Porque a anêmona protege o peixe menorzinho. Então, já existe um processo de simbiose. Agora, como é que funciona na questão espiritual? Dentro do organismo da gente, nós temos o quê?
vermes e bactérias. Todo mundo tem isso, né? Na boca, no estômago, por aí vai. Então, da mesma forma, no corpo espiritual, quando desarmonia, ele dá origem ao surgimento de uma espécie de umas larvas, que estão descritas no livro Missionários da Luz, que eles falam que essas larvas se alimentam dessas energias negativas que nós emitimos. E aí como é que funciona o vampirismo? O espírito desencarnado, ele se aproxima da pessoa encarnada e ele absorve essas energias que está contido onde? Nessas larvas. E quem que alimenta essas larvas? Nós, com nossos pensamentos negativos. Aí tem um exemplo aí da bebida aí, né, que é o mais comum. Porque o espírito ele não consegue mais beber, porque ele não tem mais o corpo físico. Então ele precisa puxar essa bebida, dizer assim, entre aspas, né, de algum lugar. Aí ele vai a tal de quem? Do alcoólatra, do cara que bebe todo dia, de pessoa desregrada. E aí você ganha um amigo aí, né, te acompanhando nos bares, nas festas, dentro de casa, escornado na rua, né, como a gente vê muito. Ramatiz, no livro Mediunismo, ele fala o seguinte: quais seriam as virtudes mínimas para um bom médium? Achei importante trazer isso para a gente aqui. Então ele fala assim: é desnecessário dizer que a bondade, a tolerância e a ternura são as principais virtudes que aproximam o médium dos espíritos benfeitores e amorosos. Mas ele fala que, no entanto, o mandato mediúnico ainda exige para o seu bom êxito outras qualidades que burilam e engrandecem a criatura no serviço cristão em favor do próximo. Ou seja, o básico, o mínimo que se espera é a tolerância, a bondade e a ternura. Mas ele fala também que o médium, ele deve ser o quê? Sigiloso, discreto e perseverante, a fim de resguardar aquilo que por vezes lhe é transmitido de modo confidencial e que por piedade não deve ser divulgado. Então ele fala, sem dúvida, o estudo incessante das obras espíritas, né, formará base segura ao discernimento do médium, facultando o ensejo dele receber mensagens de entidades elevadas e condutoras de homens. Aqui vai entrar na parte da reforma íntima. No Evangelho fala, reconheces o verdadeiro espírita pela transformação moral. Não é isso? Então, se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos, em primeiro lugar, conhecer quem nós somos. Foi o que eu falei lá no início, né, gente? Se eu não conheço a mim mesmo, por que adianta eu conhecer a origem do universo, Big Bang? Conhecer eu mesmo, não sei nem quem que eu sou. Então vamos começar do início, né, como diz o outro, de mim mesmo. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Claro que não, né, gente? Por quê? O que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas ainda, incompreensíveis. A gente não pode achar que é perfeito em nada. A gente não sabe nem o que é perfeição. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, no entendimento da gente, é Deus. Mas quem é Deus? O que é a perfeição absoluta? A gente está aprendendo ainda, né? Eu tenho um conceito que eu entendo que seja o melhor para mim, o bom, o correto, o justo.
mas eu não sei exatamente o que é a perfeição. Estou longe de saber o que é a perfeição, e ainda mais de ser perfeito, né? Então eu trouxe aqui do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Hermans Dufour aqui, que fala de alguns conceitos de reforma íntima, para a gente refletir. Então ele fala aqui que reforma íntima é uma construção gradativa de valores, é uma solidificação de qualidades eternas, é uma proposta de plenitude e não de derrotismo, é fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que luz se faz extinguindo as trevas, mas não. É a formação do homem de bem, que não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. É dada muita importância às imperfeições dos ambientes da doutrina, quando deveríamos mais falar das virtudes do homem de bem. É um processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa na nossa intimidade. A reforma íntima, ela não deve ser entendida apenas como uma contenção de impulsos inferiores, mas um compromisso de trabalhar no desenvolvimento dos genuínos valores humanos da intimidade. Aí eu trouxe o livro de Hebreus, que fala justamente isso, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, por ela disciplina. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, para serem santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí eu trouxe, gente, de forma resumida aqui, alguns comportamentos, que aqui fala comportamentos efetivos, de combate e vigília e treinamento na instalação de linhas éticas no processo autotransformador, ou seja, da reforma íntima. Como a gente pode trabalhar isso? Exemplificado. Aí ele fala aqui, ó, primeira coisa, postura de aprendiz. Jamais perder o vistoso interesse de buscar o novo ou desconhecido. Sempre há algo novo para a gente aprender. A gente nunca deve perder essa postura do aluno, não é isso? A postura, ela, do ato da curiosidade, brota na alma como uma sede de entender o universo. Observação de si mesmo. É o estudo atento do nosso mundo subjetivo. É o conhecer as nossas emoções, o não julgamento e uma autoavaliação constante, diária. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexo no mundo mental. Ou seja, eu vou evitar certos ambientes porque ali, para mim, não dá. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é isso que fala? Então, se você está vendo lá a questão do vampirismo, se você entende a consequência dos seus atos, você tem que renunciar a algumas coisas. Como médium, eu vou frequentar que tipo de ambiente? Que tipo de acompanhamento que eu vou trazer comigo? Aceitação da sombra, ou seja, aceitar a nossa realidade. Eu sei que eu não sou perfeito, ainda tem essa sombra, ainda tem o pecado que habita em mim. Eu estou muito longe do modelo ideal,
mas eu tenho que aceitar isso. Eu não posso achar que eu sou perfeito, que eu estou em cima de uma nuvenzinha. Estou muito longe do modelo ideal, mas eu não posso me cobrar injustamente. Eu tenho que entender, aceitar e procurar melhorar. Auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Porque sem o perdão, como é que eu vou continuar? Porque o perdão, ele liberta. O recomeço é uma palavra de ordem no serviço de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas. Ou seja, eu preciso me perdoar para que eu consiga dar um passo para frente. Senão eu vou ficar naquele sofrimento, naquela autoflagelação eternamente, achando que eu não consigo, que eu não sou capaz. Então, me perdoando, eu me liberto, para que eu possa seguir um caminho mais tranquilo. Cumplicidade com a decisão de crescer. Você tem que estar comprometido com isso. Senão nada disso adianta. Não adianta você escutar 1000 palestras, ler 1000 livros, você não está comprometido, você não tem interesse nenhum em mudar. Agora, esse objetivo, ele é gradativo e existe o quê? Devoção. Devoção é uma palavra forte, não é? Ou seja, não é o serviço para um fim de semana, é trabalho para uma vida toda. Vigilância, lembra que eu falei lá? Não dar o flanco desguarnecido, é cuidar da vida mental, a higiene dos pensamentos, através de quê? Boas leituras, boas conversas, nas nossas ações. Oração. Oração não precisa nem falar, né, gente? Terapia da mente. A gente tem que sempre nos recolher à oração, pedir orientação, rezar. Por quê? Porque recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Existe uma corrente positiva, a gente tem que se sintonizar com ela. Como é que a gente faz isso? Através da oração. Porque se eu só ficar com um pensamento derrotista, igual eu falei lá, como é que eu vou sintonizar aqui? Entende? É uma questão de escolha. O que você está escolhendo para a sua vida? Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu tempo. É o que está no livro de Eclesiastes, né? Há tempo de crescer, de florescer, de viver, de morrer. Então tem que saber esperar, ser paciente. Está o tempo. Amor incondicional. Ou seja, aprender o alto amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. É a parte mais difícil. Porque sem alto amor, a reforma íntima vira o quê? Uma tortura íntima. Eu fico me auto-torturando. É aprender a gostar da gente mesmo, independente do que a gente fez no passado. E aí entra a questão do perdão também. Se eu não me perdoar, como é que eu vou olhar para frente? Como é que eu quero um futuro se eu fico preso no passado? Com aquele rabicho enorme atrás de mim. Oh, meu Deus do céu. Não adianta. Aí ele fala também da questão da socialização. Que o nosso interesse pessoal é um grande adversário ao nosso progresso. Então, a ação em grupos de educação espiritual é uma excelente meditação contra o personalismo e a vaidade. O que mais atrapalha a gente é isso, gente, é o egoísmo e a vaidade. E não podia faltar a lógica aqui, a caridade, né? Porque se socializar pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental, a caridade
é o dínamo de sentimentos nobres que secundaram o processo socializador, levando ao nível de abençoada escola de afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Fora a caridade, não há salvação, não é isso, gente? Ou seja, são esses os caracteres. Então, se a gente tiver essa postura de aprendiz, observação, seguir algum desses ensinamentos de forma objetiva e devotadamente, ter a cumplicidade, ou seja, querer realmente, que tudo basta do querer. Porque... Oi. Do desejo central? Sim, aqui já é o último aqui, eu vou voltar ali para você. Espera aí. É só encerrando aqui, ó. Até dentro disso que você está falando. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Aquilo ali, das escolas dos Vingadores, ele fala justamente isso. Como é que eles vão atuar em você? Ele pega seu desejo central, que a gente entende como, alguns entendem como personalidade, né? Que é fulano é assim, fulano é nervoso. Aí eu vou dar uma cutucada nele, rapidinho é pé de estribeira. Porque ele sabe que a pessoa é daquele jeito. É igual empurrar bêbado, né, gente? Já está caindo, só faz assim. Então é muito fácil. Então, se você não tem um autocontrole, se você não observa isso aqui, ó, a vigilância, você vira um joguete na mão dos espíritos. E aí vem a obsessão, que pode ser de variadas formas. Então, o auto perdão, todos esses comportamentos aqui que são citados aqui no livro da Reforma Íntima, mostram como nós devemos agir, ou pelo menos tentar agir, porque não é fácil seguir isso aqui. Exige o quê? Renúncia que está ali. Quem está disposto a renunciar de alguma coisa? Abrir mão do conforto, não é isso? Porque o vício às vezes é um conforto, né? Eu encontro ali algo prazeroso. Mas qual preço eu tenho que pagar por isso? Então lá na questão, lá voltando igual você falou, que ele fala do desejo central, porque no livro que eu estou lendo, O Abismo, ele fala do domínio dos dragões, né, que aprisionam lá as pessoas que em desequilíbrio. Até o perispírito até deforma, eles transformam em animais, em outras coisas terríveis lá. E aí ele fala justamente isso, que lá eles têm uma escola para aprender a obsediar a pessoa aqui em cima. Agora, como é que ele age? Aqui, ó. E é muito simples, gente. Não é uma fórmula mágica, uma coisa assim, porque a pessoa ela tem um reflexo. Você tem uma vibração própria e eles atuam aí, ó. A irritação é reflexo do desequilibrado e a elevação moral é reflexo do santo. Não tem aquela passagem de Jesus que ele faz assim e expulsa o demônio, aí os apóstolos perguntam: por que nós outros não podemos expulsar o demônio? Aí ele fala: por causa da sua falta de fé. Mas a elevação moral é reflexo do santo. Pois não? Consigo. Vou ter que ir aí porque eu escuto, mas eu não escuto.
Falar no microfone também é difícil. Não, pode falar. Também não sei falar. Bom, é complicado. Mas na semana passada nós trabalhamos aqui uns conceitos, principalmente da natureza dos espíritos. Espíritos de primeira ordem, que são espíritos mais puros. Espíritos de segunda ordem, que são espíritos onde se predomina a vontade do bem. E os espíritos de terceira ordem, onde se predomina, por exemplo, as paixões, nosso nível. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala ali na obsessão, como se alguém está buscando alguém para poder fazer o mal, se estamos a maioria na Terra, todos no mesmo nível, como é que se dá essas obsessões assim? Sendo que nós somos basicamente no mesmo nível aqui. Pois é, mas aí você tem que... Cada um tem uma motivação. Pode ser um espírito de uma existência anterior que você prejudicou ele, né? Aí tem várias motivações, mas lá no livro, lá no negócio dos dragões, é interessante, porque na verdade eles são mandados fazer aquilo. Ou você vai ou é o chicote, entendeu? Porque eles têm um projeto do mal, dizer assim, né? Um projeto de dominação do mal. Então eles não querem que os irmãos que estão ali, por exemplo, no abismo, se você pegar o livro, ler lá, eles não querem que os irmãos de luz que descem ali, que eles resgatem aquelas pessoas. Eles querem que eles fiquem ali, naquela ignorância, naquele sofrimento, naquela dor. Então quando chega um irmão de luz ali que quer ajudar, que quer despertar os caídos, eles falam, opa, não. Aí não, aí o que acontece? Os espíritos começam a agir, a atuar. Porque no livro o anjo Gabriel fica lá em cima, né? E aí ele fica emitindo os raios lá, né? E aí os irmãos mais elevados, eles vão andando lá e conduzindo os outros, né? E aí eles vão mostrando caso a caso. Ó, esse irmão aqui foi uma pessoa assim, 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 assado na terra. Então ele está nesse sofrimento. E tem o tal dos dragões que eles falam lá, que são entidades que são como fosse o soldado dos generais, entendeu? Que eles são mandados para obsediar as pessoas, para prejudicar. Então você tem várias motivações, né? Agora, a questão de estar no mesmo nível, sim. Mas, igual você vê no livro lá, muitos irmãos vão caindo. O perispírito vai deformando. Entendeu? Porque eles vão, como eles falam, até chegar naquela questão de segunda morte, que aí já é uma outra, não vou entrar nesse assunto não, mas questão de segunda morte, que o espírito vai perdendo a consciência, tamanha dor e o sofrimento que ele carrega dentro dele, entendeu? Vai retroagindo, tanto que se você pegar o livro e ler, tem várias formas que eles viram lá. O dragão realmente é um dragão, tem crocodilo, tem vários animais lá, vai animalizando, macaco, aves, todos com forma humana, que eles vão se animalizando ali, porque o perispírito, né, igual a gente viu ali, o perispírito ele vai se moldando àquela realidade que ele vive ali nos abismos. Pergunta? Boa noite a todos e a todas, né? Só assim, falando de uma outra forma, a maioria das pessoas que estão encarnadas, claro que todos que estão aqui nesse planeta são imperfeitos, têm as suas imperfeições em graus diferentes. Então, mesmo que você coloque todo mundo no mesmo nível, nunca vai estar no mesmo nível, porque cada um é cada um. Então, existem diferenças do bem em cada um de nós, assim como existe a diferença do mal em cada um de nós. E Deus coloca que o homem ajuda através do outro homem. Então, a gente tem que estar aberto também a esse bem. Então, existe mais o bem do que o mal. Só que, assim como o crime é organizado, o mal também se organiza. O grande problema é que as pessoas que são pessoas de bem, elas muitas vezes ficam em cima do muro sem tomar uma posição, enquanto o mal se organiza. Se o outro é do mal, ele vai estar ali junto com aquele ali para poder saber como é que ele faz. E as pessoas que são as pessoas do bem, se tem uma campanha, se tem uma campanha de coleta de alimento,
eu não posso, não dá, não tem jeito, minha tarefa não me permite. Enquanto o mal fala assim, vamos assaltar? Né? Quanto que é? Como é que é? Quem vai participar? Então a gente tem que avaliar essas questões. Somos todos imperfeitos e cada ser, ele é um único. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E no livro Manuel Filomeno de Miranda, mesmo existindo todo esse mal, ele conta uma história em que existe toda essa rede que o Dmitry está falando, e que existe ali a região mais umbralina de todas, que está situada ali na região da Amazônia. Então, quando na pandemia ocorre um comando central por Jesus, em que todos os continentes participam com seus mentores espirituais, em que eles vão colocar a ordem no planeta, uma das coisas que acontece os espíritos descem a essas regiões para conversar com um ser mais poderoso, que a gente chamaria, nas nossas fantasias, do demônio. E lá, esses espíritos conversam cara a cara, e há um diálogo entre eles. Vale muito a pena ler o livro. E há um diálogo entre eles. E foi dada a última oportunidade para esses espíritos, e há um desmantelamento de toda aquela estrutura e organização por ordem de Jesus. E naquele momento, os que quiseram ser socorridos e pedir ajuda, que os espíritos estavam ali para ajudar, foram ajudados pela equipe de Maria, por todas as equipes ali de auxílio. E elas foram salvas. O restante foi como se tivesse uma desconstrução, e arrancando toda aquela estrutura, onde eles foram isolados, para que eles reencarnassem, então, agora, no próximo plano que está sendo construído, de acordo com a sintonia deles. Então, a gente está passando um processo que é o processo de transformação plena. E é nisso que a gente tem que focar. E quando ele coloca da nossa reforma íntima, que foi muito bem colocado, é nisso que a gente tem que focar. Não no temor, né, que ele colocou bem, mas na nossa transformação pessoal. Para que a gente possa reencarnar nesse planeta, trazendo a nossa contribuição do bem. E a gente se posicionar cada vez mais e melhor na construção do bem. Porque é isso que Jesus espera da gente. Porque o mal já se organizou e sabe muito bem o que ele espera de nós. Porque, como o Dmitry colocou, ele enxerga isso nas nossas formas de pensamento. Então, acho que é um pouco da resposta que eu queria complementar. Se nós imaginarmos que nós temos a consciência, embora ainda muito primitiva ou não tão evoluída do que somos, cada um conhece dentro de si aquilo que precisa melhorar, mesmo que seja de uma forma muito pequena. Alguns são através dos seus vícios, bebida, tabagismo, ganância, ira e tantos outros defeitos. Então, se você sabe que você tem consciência disso, você pode estar mergulhado onde você estiver. Se você tiver consciência que você precisa lutar contra isso, você não vai dar guarida para esses espíritos que, segundo o que o Dmitry falou, estão querendo explorar isso em você. Ou seja, se eu sei que eu tenho dificuldades de combater o vício da bebida, eu vou me embrenhar numa festa de rave? Eu não vou. Isso. Então nós estamos mergulhados num planeta de expiação e prova, mas nós temos a consciência das nossas imperfeições, mesmo que pequena, e é isso que nós precisamos aprender a combater. É isso que a reforma íntima pede. Naqueles pontos todos que o Dmitry colocou ali, é que você vai dentro das suas capacidades, né? Dentro das suas limitações, e combatendo isso em você mesmo, para que
você não dê guarida para que esses espíritos façam de você o quê? Um joguete. Por isso que o Evangelho fala, vigiar e orai. É vigiar o quê? É vigiar os seus pensamentos, as suas condutas, as suas companhias. Não tem um ditado que fala assim, olha com quem você anda que eu direi quem tu és? Não tem esse ditado popular aí? Então, a questão é, para que você mude, você precisa dar o primeiro passo. O Orlando falou uma palavra legal, que é procrastinar. A gente fica deixando para amanhã, e o tempo vai passando. Aqui não tem nenhum santo não, mas nós temos o quê? A vocação para ser santo, porque nós nascemos e já evoluímos muito. Se nós pegarmos os mundos inferiores, muitos piores do que a Terra, nós estamos evoluindo. Mas nós precisamos ser vigilantes no que tange a combater as nossas imperfeições, que muitas vezes nós as conhecemos, mas não temos ainda a capacidade, ou somos fracos, ou não temos vontade suficiente, né, Dmítrio, para combatê-las. Ok? Então vou dar um exemplo mais prático. Eles dizem que o homem é fruto do meio, não é? Não tem essa... Se assim o fosse, nós não teríamos professores saindo de bolsões de pobreza, nós não teríamos pessoas boas saindo de famílias totalmente desequilibradas, nós não teríamos pessoas expoentes em amor, fraternidade, vindos de processos tão dolorosos. Então a gente consegue mudar. É fácil? Não. Mas é vencendo essas imperfeições que a gente começa a evoluir. Eu acho que eu não sei se eu consegui agregar, mas eu penso assim. Vou falar opinião, tá? Não tem fundamento, não. Bom, a questão é a seguinte. As pessoas que hoje cuidam muito, num passado às vezes até muito próximo, foram aqueles que danaram. Então eu entendo que não existe muito nós e eles. Então muitas vezes a gente está ali na frente fazendo uma palestra, a gente mal sabe quem que a gente desencaminhou no passado, né? Sim. Então assim, o Divaldo mesmo fala isso. Ele fala assim, olha, a gente está aqui trabalhando para poder instruir, para poder fazer, e aí vem um obsessor e fica atrapalhando as coisas, tentando nos criar embaraço. Aí vem a Joana de Ângeles e fala assim, depois ele volta igual uma certa pessoa dando palestra para poder corrigir as coisas. Então não existe nós e eles. Somos todos os mesmos, né? É claro que nós temos pessoas que já estão um pouco mais adiantadas no bem, mas se um obsessor, ele é também um espírito igual você demonstrou lá, que ele é criado por Deus, de alguma forma também, ele não está para ser desprezado. Se nós temos algumas dificuldades, todos nós temos brechas. Então a obsessão, ela é uma coisa que está entre nós. E que não dá para a gente simplesmente negar, porque médium tem, porque dirigente espírita tem, porque o próprio Chico Xavier enfrentava lá algumas situações dessa natureza. Então, são situações que estão no nosso estágio evolutivo. E aí, muitas vezes, a gente se faz a pergunta, por que Deus permite a obsessão? Sendo que a gente sabe que muitas vezes é um mal que está sendo praticado. Aí Kardec, no livro dele da desobsessão, ele responde isso com muita clareza, porque sabe que o obsediado, ele vai sair daquela condição muito melhor do que ele entrou. Então existem situações que, apesar de difíceis, e que apesar de temíveis, e apesar de indesejáveis, a gente pode também muito mais nos aproximar, compreender e inclusive poder amar. Então, o obsessor de ontem, ele pode ser o salvador de amanhã. Então, muitas vezes, é preciso abrir a cabeça, o coração e as portas das casas para esses que estão sofrendo. Porque essa casa, estes médiuns, eles não vão trabalhar só com espíritos evoluídos. Eles vão trabalhar com pessoas em sofrimento. E, aliás,
o tratamento dos médiums, né? Porque a reunião de desenvolvimento ela é também um espaço de tratamento, é muito melhor que o médium e que às vezes até os desequilibrados estejam aqui, porque a gente sabe que eles estão nas prisões, que eles estão nos hospícios, que eles estão nos hospitais, e que se muitas vezes nós fechamos as portas para eles aqui, às vezes eles não vão ter um outro espaço para se melhorar. Não que a gente precise acolher a maldade, mas como você disse muito bem, a gente pode tolerar com vistas a mostrar uma outra possibilidade. E a autoridade sobre essa situação, ela é muito mais essa autoridade moral. E aí aonde que o médium pode conviver? Em toda parte. Porque você pode ir a um hospital onde existem pessoas adoecidas, você pode ir a uma área de prostituição, igual o Divaldo trabalhava com prostitutas, que muitas vezes elas estavam fazendo sexo em cima da cama e com seus filhos debaixo da cama. Não existe espaço proibido para médium, não. Agora, é claro que a intenção com que você vai a esses lugares pode variar. Mas acontece que os espíritos não trabalham apenas dentro das casas espíritas. Então eles estão também em toda parte. O vampirismo também acontece com pessoas que não têm a intenção de roubar energias. Existem espíritos que muitas vezes se desencarnam e ficam em determinados ambientes e causam certos desequilíbrios até que sejam esclarecidos. Então, às vezes, no trabalho da mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, no aprendizado da doutrina espírita, a gente é levado muito mais a compreender, não para rejeitar, mas para incluir, né? Para amar e para deixar que essas pessoas participem, para que a gente possa quebrar esses vínculos de ignorância, porque a maldade, ela é antes de tudo uma falta de instrução, uma doença e uma ignorância, e nós podemos conviver com todos, ainda que haja uma abertura para que a gente possa sofrer. Então eu digo que eu mesmo muitas vezes chego a essa casa e às vezes quando a gente está trabalhando vem um outro espírito e fala, olha, estava assim, 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 tinha isso, isso e isso. Houve uma abertura de minha parte, sim, mas muitas vezes o médium atrai essas pessoas porque eles entendem que eles têm um espaço. E a gente não precisa ter medo nem de espírito, nem de energia e nem de situação difícil. Saber lidar, né? É. Falar aí. Está com tempo? Não, eu acho interessante que o Arley falou aqui, que todos falaram, e o que você estava falando, que esse autoconhecimento e essa educação é exatamente isso. Nós estamos aqui exatamente para esse aprendizado, de nos reconhecer médios e as nossas capacidades. E as nossas fragilidades, que às vezes nos limita, a educação é exatamente para que a gente possa nos elevar e nos capacitar para receber com amor, porque a gente não precisa ter medo, quando a gente fala de obsessão e desobsessão, de ter medo de receber, de ajudar esses irmãos, que a nossa finalidade como médium não é só para dar boas mensagens. Mas muitas vezes, como você falou aí na sua experiência como médium, que nós podemos, atendendo a um irmão, que às vezes o guia nos passa que ele está com obsessão, ele está em um sofrimento demasiado e que é só para eu saber como médium ali com meu guia. E que a ajuda para aquele assistido nos dois planos, porque aí nós estamos falando do obsediado e do obsessor, ele é efetivo e a gente só pode levar à frente até se a gente como médium também está preparado para estar fornecendo esse material total para o guia e o ambiente também. E essa educação dentro da casa, com o estudo e a nossa elevação intelectual e emocional, né, que a reforma faz, é exatamente para a gente estar preparado. Eu lembro de uma mensagem que a Mãe Maria deixou para nós, se vocês quiserem, posso até trazer na próxima, que ela fala exatamente de ser bom médium para ser boa pessoa, e ser boa pessoa para ser bom médium. Então nós temos que nos preparar, nos educar, tirar essa ignorância, né? Não é o saber pleno que a gente vai ter, a gente vai buscando conhecimento para formar esse saber futuro, mas para a gente ir se educando e poder ser médium em qualquer lugar, sem muitas vezes nem expressar que ali a gente está num trabalho mediúnico.
em casa, em hospital, no prostíbulo, qualquer lugar que a gente esteja. Na prisões, em qualquer lugar, mas desde que a gente se capacite, porque se eu estou doente, vamos chamar assim, sem reforma, sem amor, sem conhecimento, eu não tenho condição de ser instrumento em lugar algum, nem mesmo dentro de uma casa espírita. Então, por isso que a gente está aqui reunido, e a doutrina é tão linda, e o Evangelho também a gente, quando vai compreendendo e vê que um está dentro do outro, né, muito, é esse amor pleno que a gente vai ter com todos, em que a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a compreender, principalmente a nós mesmos, nas nossas fragilidades. Ser bom para comigo, para ser bom com o outro, e ser bom com o outro, para ser bom comigo. Então, é muito por aí, né? Onde a auto-obsessão, a obsessão de encarnado para encarnado, você falou do vampirismo, quantas vezes que a gente está aqui e não está, sugando energia do outro, sem nem saber o que estamos fazendo. Então, por isso que esse processo de conhecimento, de amadurecimento de nós, dos nossos defeitos, da educação mediúnica, dentro do que Kardec traz para nós, é exatamente para esse autoconhecimento e essa melhora para tudo isso que você trouxe hoje aqui, para que a gente torne não só bons médios, como boas pessoas, né? Que afinal de contas nós estamos aqui como humanos para elevar e progredir. Mas é bom porque estimula aí a compreensão. A ideia é essa mesmo, gente, é trazer aqui ideias novas, igual apresentou lá, questionamentos, e a opinião de cada um é importante, porque a ideia é a gente tratar o grupo, né, com um raciocínio único, ou seja, o que a gente deve seguir, não é isso? Então, gente, vou finalizar aqui, já está no horário aqui. Muito obrigado aí. Alguém quer falar mais alguma coisa?